Fala galera, fala torcedores, nação vascaína, realmente o negócio tá muito difícil, problemas com o SAF, problemas agora com o Pedrinho, problemas não, né? Mas essa briga do Pedrinho com a SAF, crise, jogador saindo, diretor saindo, técnico chegando, o técnico que até parece promissor, porém, que azar que o cara deu, né? 2 primeiros jogos que o cara pega no Vasco, simplesmente Flamengo e Palmeiras. Os dois times mais estruturados, os dois melhores times do país. Não deu sorte realmente o português na sua estreia, nesse começo, né, de trabalho no Vasco da Gama. Pessoal, vitória do Palmeiras já era mais do que esperada, né? O Vasco até no segundo tempo ameaçou, até fez um gol, na minha opinião, mal anulado pelo VAR. Porém, também o Palmeiras teve lá seu gol também, que na minha opinião foi mal anulado pelo VAR, uma jogada lá atrás. O VAR realmente veio para estragar o futebol, né? A gente pode até comentar isso mais em outros vídeos, mas realmente não me agrada nada como o VAR é usado, principalmente no Brasil. Trouxe aqui o corte do linha de passe, pessoal. O pessoal falando desse jogo de Palmeiras 2, Vasco 0, tá? Crédito de vídeo, óbvio, aqui na descrição do vídeo, link do ESPN Brasil vai estar na descrição do vídeo. E claro, né, pessoal? Siga nossa página, curta o nosso vídeo. Se puder, compartilhe com os amigos e, claro, marque o sininho. Vamos pro vídeo, galera. De Campeonato Brasileiro, a vitória do Palmeiras sobre o Vasco jogando no Allianz Parque, noite de Estevão Geode. Tudo bem? Tudo bom, William? Boa noite para você, boa noite para os companheiros. Uma ótima noite. Pois é, eu acho que assim, noite de Estevão, claro, ele foi o grande destaque do jogo, uma atuação impressionante, né? Talvez a melhor atuação dele com a camisa do Palmeiras, e ele já tinha feito outras grandes atuações, e chama a atenção que essa atuação aconteça justamente depois da saída dos outros dois garotos, né? Tanto do Hendrick como do Luiz Guilherme. Mas não foi só isso, eu acho que a gente teve um Estevão jogando em altíssimo nível, mas o Veiga voltou a fazer uma grande atuação, coisa que também não acontecia faz tempo, né? Foi um Palmeiras que jogou, para mim, a sua melhor partida no Campeonato Brasileiro. Foi, certamente. Um Palmeiras, não pelas 28 finalizações, porque o Palmeiras é, por incrível que pareça, o time que mais finaliza no campeonato. Mas esse mais finaliza não significava muita coisa até aqui, porque o Palmeiras não vinha jogando bem, não vinha criando oportunidades reais. E hoje só não aplicou uma goleada maior, porque o Léo Jardim foi um grande nome da partida também, para mim, rivalizando até com o Estevão em relação a ser o melhor em campo. Então foi um jogo do Palmeiras como há muito tempo a gente não via. É claro que é um motivo para a torcida do Palmeiras se animar e tudo mais, mas aí a gente precisa pensar também o quanto isso tem a ver com o Vasco, que é um Vasco que vem de uma goleada sofrida, histórica, para o Flamengo, seu arquirrival. Então, assim, claro que o Palmeiras foi muito bem, tem todos os méritos e a gente vai falar desses méritos, mas é um Vasco que vem agonizando, né, nos últimos tempos. E claro que estrear treinador antes de partidas contra Flamengo e Palmeiras é uma grande crueldade também com esse treinador. Claro, até entendo que por toda a questão do calendário, adiamento de jogo, não dá para você escolher muito, inventar aquela história que muitas vezes os clubes inventam, né, de... olha... Tá contratado, mas vai estrear só... Isso, porque tá faltando um documento. Não tinha como. Não dava para fazer esperando isso. o Flamengo e o Palmeiras para fazer isso. Né? E aí, acho que deu no que deu, nenhum ponto conquistado, mas no atual contexto do Vasco, jogando contra o Flamengo e contra o Palmeiras, era mais do que normal que ele não conquistasse nenhum ponto nesses dois jogos. E 8 gols sofridos nesses dois jogos, de um total de 19 sofridos pelo Vasco, é a pior defesa da competição, pior saldo, menos 12. A gente vai falar bastante também desse Vasco. Agora, para entrar na parte do Vasco, né, Calçade? O Vitor Birner falou aqui, o Palmeiras jogou, fez um placar tranquilo, não sofreu muito susto. O Vasco tem um sinal vermelho assim, gritando para o Vasco nesse campeonato. É só uma coisa, só posso passar para o Calçade? Pode falar. Eu olho o Vasco, Calçade, olho a situação externa, olho o time, e você até acha que dá para melhorar. Aí você junta o peso da camisa, a cobrança da torcida. Que acabou de chegar. Um técnico que acabou de chegar. E
confesso para você, assim, muitas vezes a gente olha aqui ou utopicamente ou teoricamente tem ideia do que dá para fazer. Nesse caso, eu digo para você que não tem nenhuma ideia. Tá difícil, hein? O Vasco está com, vamos lá, 8 pontos. 6 pontos. 6 pontos. 6 pontos. O Vasco está com 6 pontos. O número de gols O tomados. Vasco tinha 6 pontos no ano passado. Nessa mesma rodada. 8 rodadas. Aqui ele está até melhor, porque tinha equipe... Estava em 18º lugar. E aí você tem uma Copa América para atrapalhar isso. Difícil. Depois, para quem está em Libertadores da América, há uma interferência no Campeonato Brasileiro. No Palmeiras, no Atlético Mineiro, no Flamengo. Então, isso interfere, porque daqui a pouco a gente vai falar. O Tite hoje teve que se virar. Mas o Vasco tem essa vantagem Agora, de que não pode piorar. Aí você vai no Vasco... Não vai sair ninguém, isso não é nessa, vantagem. pelo menos. Mas... Não, Mas a vantagem que, assim, isso tudo que o Calçade está falando, para trazer para o contexto do Vasco, você não olha... Eu acho que o Vasco precisa, não tem como, fazer uma janela de transferências muito boa. Mas quem garante que vai fazer isso? Não, eu acho que não vai fazer. Mas hoje Então. a dificuldade de dizer quem é que faria isso, né? Então, Quem isso. é que faria isso? Você vai lá, você cobra da SAF ou da associação? Ou da SET, e a associação está com clube. dinheiro. É isso. Então, assim, o Vasco voltou a um modo preocupante, porque ele está numa posição parecida à do ano passado, e no ano passado a SAF ainda estava ali, né? Você enxergava a SAF. Agora existe uma briga jurídica. há uma crise gigantesca entre institucional. a SAF e a associação. E onde isso vai parar? Porque está muito nítido, isso aí, é claro, 10 de julho, a gente vai ter algumas rodadas ainda, abertura de janela. Mas você sabe quais os clubes que vão mudar realmente. O Cruzeiro está trabalhando. O Cruzeiro será um outro... Está dando resposta em campo. Venceu hoje. E acontecendo também antes dos reforços. Exatamente, e venceu hoje de novo. Cruzeiro, se quem imaginava o Cruzeiro aqui embaixo, já risca porque é outro Cruzeiro. Então ali hoje e grande em crise é problema. Corinthians, é Vasco. E o Vasco vai se agarrar ao quê? Você viu, o Medel já está louco para, né? Embora. O Boca, tô indo. Então, é uma situação que o torcedor vascaíno está super acostumado, infelizmente. Com as SAFs, isso trabalha contra esse sistema, que é um sistema complexo jurídico, Sim. de como trabalhar. Agora, você tem competências diferentes. Uma coisa é uma SAF, outra coisa é a outra. A SAF não é um modelo único, não é? E isso é preciso que o torcedor entenda. Não é um modelo único e a do Vasco é o pior deles. Até porque é a gente que você se pergunta, é do futebol? Pois é. E SAF com quem não é do futebol é problemático, né? É difícil. A realidade do Vasco é briga contra o rebaixamento mesmo? Assim, ainda olhando a perspectiva, a conjuntura política do clube, a falta de perspectiva de contratações, embora pode ter o Felipe Coutinho, mas é essa a realidade de novo? A questão política, né, o que está acontecendo na parte administrativa do Vasco é o que eu imagino ser o mais preocupante. Porque isso atrapalha, evidentemente, o time de futebol em todos os sentidos. Atrapalha o time de futebol porque os jogadores estão vivendo esse ambiente e por mais que você consiga dividir o que é importante e o que não é para o seu dia a dia, você é afetado por tudo isso. Não tem como. Se fossem máquinas, não. Ok, meu trabalho é treinar e jogar, tudo bem. Sim. O que está acontecendo, o clube pegando fogo, não é problema nosso, mas não é assim. Mesmo a comissão técnica que acabou de chegar e que talvez até agora não esteja tão prejudicada por essa questão, está vendo o que está acontecendo, né? Assim, também é um ambiente que deve ser muito difícil para quem está chegando agora que foi contratado pela SAF. De outro país, contratado por um grupo que está em em litígio com o clube associativo. O Conselho Deliberativo do Vasco, evidentemente, não fez a sua tarefa como deveria fazer. Não filtrou. Não analisou quem estava tentando se apoderar do departamento de futebol do Vasco. E provavelmente pensou apenas na questão de orçamento. E essa é uma questão quase que desesperadora para a maioria dos clubes. Você está vendo SAFs feitas no Brasil, pelo menos entre os times que têm mais tradição, todos eles numa questão de
esgotamento completo, pré-falimentar, e aí chega alguém balançando um saco de dinheiro, ninguém mais pensa em nada. Não é como o Fortaleza, que é um clube bem administrado, vem escalando o futebol brasileiro e sul-americano nos últimos anos e fez a sua SAF de acordo com as convicções que eram importantes para ele. Como é que nós vamos dar o próximo passo na gestão aqui para nos modernizar e nos profissionalizar? Ah, nós vamos fazer uma SAF. Como é que a gente quer fazer? Vamos fazer assim. E assim está sendo feito. Tanto que quem determina as coisas, quem é o principal executivo na SAF do Fortaleza, é a mesma pessoa que era presidente do clube. Sim. Até isso acontecer. Então, quando você pensa no que o time do Vasco está apresentando em campo, como que você vai imaginar uma melhora se existe essa guerra? E aí eu não estou nem entrando na discussão sobre quem deve prevalecer ou o que seria melhor, porque eu não faço a menor ideia de quanto tempo isso vai demorar e a questão jurídica, como que ela vai se desenvolver até uma decisão ser tomada. Mas o que dá para saber é essa empresa que adquiriu a SAF do Vasco se meteu no futebol em diversos países, não há um lugar onde as coisas estejam andando bem. Uhum. E isso já era sabido antes da chegada deles, né, André? Exato. Então é o que você falou, a avaliação... Era só bater um Google, como disse o professor Calçade, inclusive, a gente falou aqui na época em que o negócio aconteceu. Então, de fato, é assim. Eu só acho que, assim, apesar desse contexto todo, a missão talvez não seja tão complicada assim, porque, respondendo a sua pergunta, eu acho que sim. Hoje, é óbvio que esse é o objetivo do Vasco, parece mais do que óbvio que hoje esse é o objetivo do Vasco. Sim. Por incrível que pareça, porque claro que no começo da temporada o torcedor tinha uma ideia completamente diferente do que seria o seu ano. Mas hoje o objetivo é não cair no Campeonato Brasileiro. E não é uma missão das mais complicadas. Aí, olhando também para o nível de investimento e de orçamento que tem outras equipes. Então, você olha hoje para a zona de rebaixamento, você vê Atlético Goianiense, o Criciúma, o Vitória está lá, acho que nem era esperado que estivesse na lanterna do Campeonato Brasileiro, mas você tem Atlético Goianiense, Cuiabá, Criciúma, o Juventude também é um time que deve ter algum sofrimento ali para se manter distante. É que hoje, assim, a gente pegando campo e bola, quem está jogando menos que o Vasco? A gente pode elencar. Você citou alguns aí. Eu acho que assim, não se discute que hoje o Vasco deve ser considerado, ele deve se considerar um candidato ao rebaixamento. O futebol hoje é um dos piores do campeonato. Exato, até para ter essa consciência de que essa é a briga dele, não começar a viajar muito e jogar de acordo com o que ele joga hoje. Só tem uma ressalva. A diferença é o tempo de recuperação em relação ao ano passado. Tem muito mais campeonato para jogar hoje. A tabela não ajuda. A pressão é maior. Mas o Vasco vem dos piores adversários que ele poderia enfrentar. Exato. Tem isso. Isso é verdade. Sim, ele vem de Flamengo e de Palmeiras. Sim. Nos dois primeiros jogos do seu treinador. Qualquer outro clube, numa situação até superior, pegando Flamengo e Palmeiras, provavelmente teria os mesmos resultados. 2 derrotas. Talvez não um 6-1, mas 2 derrotas. Fala assim, poxa, tá difícil. Claro que a gente fala de um contexto que a gente sabe que não ajuda em absolutamente nada. Mas ele vai enfrentar equipes... Não é que estão no mesmo nível, né? No mesmo nível tem ali uma turminha, que é a turminha hoje, que briga para não cair. Eu vou te dar uma sequência do Vasco que briga para não cair. Pode ser, Calçado? Vamos ver se dá uma melhorada. Vamos ver se dá uma melhorada. Vamos lá. Domingo, Cruzeiro em casa. Difícil. Já foi um jogo mais equilibrado, não é? Hoje já estava... Para mim, o jogador que disputa o melhor Campeonato Brasileiro até o momento é o Matheus Pereira. O Matheus Pereira. Jogando no Cruzeiro. Na próxima quarta é o Juventude, fora. Depois... Aí já é uma zona de tabela. Tem que ganhar fora. Que é confronto direto. Olhando para o final do campeonato, ele ia ter o adversário ali. No outro sábado é em casa, mas é contra o São Paulo. Aí depois, no outro final de semana, o Vasco pega o Bahia fora e para fechar uma sequência de 5 jogos, vai receber o Botafogo no final dessa sequência. Essa aí, pessoal. Esse é um corte da ESPN do Linha de Passe falando um pouco sobre a situação muito ruim do Vasco. Pessoal, o Vasco realmente hoje é uma incógnita, não só por causa do futebol, né? Mas por toda uma questão política. Até que ponto essa briga com a 777... Eu nem falo mais que é briga, né? Acho que o Pedrinho até já ganhou a briga. Até quando essa situação da 77 vai influenciar no Vasco e como o Vasco vai sair dela, né? Como que o Vasco
vai conseguir sair dessa situação de ter dinheiro em caixa, uma nova SAF, quem vai entrar, se a 77 vai sair mesmo, se ela vai vender a parte dela. Então, a incógnita em relação ao Vasco não é só somente ao seu futebol, mas também a sua parte política, administrativa, como vocês queiram chamar. Então é isso aí, pessoal. Palmeiras 2, Vasco 0. Como falaram ali, o próximo jogo do Vasco é contra o Cruzeiro. Sorte do Vasco. Parece que Matheus Pereira não vai jogar. Tá bom, galera? Então, quem gostou do vídeo, curta nosso vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreva no canal, né, pessoal? E também marque o sininho para receber notificação de novos vídeos. Valeu, galera. Muito obrigado. Até a próxima. Fui!